vencermos os dias maus. Eu quero convidar os meus irmãos que estão no templo, os irmãos que estão online, acompanhando, a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, abra a espada, a palavra poderosa, a vida está diante de nós. Gênesis, lá no princípio, capítulo 19. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 23. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, bendito e exaltado é o nosso Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 23 em diante. Podemos ler? Glória a Deus. Então leamos a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: o sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo do Senhor desceu do céu. Amém, meu irmão? Sobe aí, podem sentar. Glória a Deus. Exalte a Ele novamente, Ele merece. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Irmãos, falar sobre esses assuntos, pela trajetória que as coisas estão indo, da agora para frente, você vai ver que vai ser poucos que vão ter coragem de estar citando essas coisas, porque eu estou vendo que o cerco está fechando, irmãos? As coisas vão dificultar mais para a igreja de doutrina, para a igreja que quer falar o verdadeiro evangelho, porque, irmão, a verdade não é nossa, não é isso? A verdade é da Bíblia. Então nós temos que falar tudo da Bíblia. O culto de doutrina, o que é, pastor? O culto de doutrina é ensinamento da Bíblia, É o ensinamento que nós vamos mostrar as coisas que realmente o ser humano está cometendo, que está pecando gravemente para com Deus. No meu conceito e o meu ver bíblico, irmão, são duas coisas que hoje em dia estão muito alta e Deus abomina muito na vida do cristão. Primeira coisa, no meu conceito, é adorar outro Deus. Uma das coisas que Deus mais detesta, irmão, é alguém deixar de adorar o Criador e adorar a criatura e as demais coisas. E o segundo ato é esse que nós vamos falar, irmão? Essa área de prostituição, esta área, de confusão de sexo que Satanás tem entrado na sociedade e feito uma desordem, irmão? Quantas mulheres têm largado a sua família e partido com outras mulheres? Você tem conhecido algum caso por aí? Eu conheço alguns. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós vamos falar nesta noite. Quando a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, duas cidades, uma encostada na outra, numa mesma planície, disse a história que aproximadamente, era localizado próximo ao Mar Morto. Essas duas cidades, numa planície, no Baixado, numa planície, e ali existia essa cidade. A Bíblia fala, irmão, que Ló decidiu, quando os seus bens, mas de Abraão estava sendo muito grande, suas riquezas, estava tendo algumas contendas. A Bíblia cita que eles tiveram que sair próximo do outro, que eles estavam ficando muito ricos, tinha muita riqueza, e Abraão deixou ele escolher, e ele escolheu essa região. Infelizmente foi uma má decisão, porque o homem santo era Abraão, Então o homem santo, ele sempre anda na direção do Senhor. Mas Ló, com certeza, pelo ensinamento do seu tio, pelo ensinamento ali do homem de Deus, ele aprendeu muita coisa. E a Bíblia fala, irmão, que o pecado de Sodoma e Gomorra subiu diante de Deus, de tal maneira que estava já, insuportável. E a Bíblia fala que Deus enviou os seus anjos ali, 2 anjos, para estar fazendo esse feito que nós vemos aqui
a destruição daquela cidade. Mas para quê? Por quê? Por que, irmão, que houve? O intuito aqui nesta noite, no culto de doutrina, é o que eu vou falar. Por que que houve uma destruição? Preste atenção, escute o que eu vou falar. Uma destruição de duas cidades. Vamos colocar Goiânia e Aparecida de Goiânia, duas cidades. A Bíblia não fala quantos moradores tinha lá. Poderia ter centenas, milhares, dezenas, não sei, mas eram duas cidades que a Bíblia diz. A Bíblia não cita exatamente o número, mas com certeza cidades são bastante povoadas. E a Bíblia fala que aquelas duas cidades foram destruídas por causa do ato de sodomia daquela cidade. Pastor, o que é isso? O que é sodomia? Eu sei que os irmãos, muitos conhecem, né? O que significa. Só tem com as adultos, né? É o ato sexual daquele segundo orifício que Deus não permite, que é feito entre dois homens. Quer dizer, essa questão de sodomia. Então, irmão, é coisas contrárias a ordenança de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus, quando fez o jardim do Éden, ele fez primeiro Adão e viu que Adão estava só, com certeza, vendo a natureza, na decorrência ali, cada um com seu casal. Deus viu, né? Eu estou sozinho, Deus me fez só. Deus é conhecedor de tudo, né, irmãos? E tirou da costela de Adão e fez Eva. Não é isso que a Bíblia fala? E tudo que é contrário, irmão, à criação, preste atenção, tudo, você pode ter na sua família, você pode conhecer pessoas que, para muitos, que estão cauterizados pelo mundo, irmão, pelo mundo corrompido, pelo mundo perdido, pelo mundo devastado, da falta de conhecimento de Deus e aceitação do Evangelho. Muitos acham até normal, né? Não, eu não faço isso, mas eu até acho bonitinho. Tem uns que falam isso. Sabia que isso é pecado? Tem crente que fala isso, irmão. Você sabia que isso é pecado? Você falar essa palavra? Não, a Bíblia diz que é coisa detestável, abominável. Eu também detesto, eu abomino, porque eu sou imagem e semelhança do meu Criador. E tudo que Deus não gostar, nós temos que não gostar. Então, irmão, aquela cidade, ela foi destruída. Preste atenção, aquelas duas cidades foram destruídas pelo próprio Deus. Não foi por homens, não foi por guerra, não foi por terremotos que alguns filhos do diabo dizem. Não foi por evento da natureza, porque chover fogo e enxofre, onde você viu na história? Né? Nós sabemos que fogo e enxofre tem no inferno. E o próprio Deus, que é criador de tudo, com certeza tirou de lá um pouco e jogou lá, né? Não me pergunta matemática nem física, que eu não estou nem aí para ela. O meu Deus faz todas as coisas. Abominação, irmão, preste atenção, igreja, é coisa abominável. Nunca, pelo amor de Deus, por misericórdia, diga que isso é bonito, diga que você não aceita com você, mas é bonitinho para alguém. Não faça isso, isso é pecado. Tem crente que fala essas coisas, eu já ouvi demais. Não, eu não aceito não, mas quem quiser que faça. Não, irmão, você tem que falar, isso é coisa abominável, isso é coisa detestável. E o Criador não fez assim, Ele fez perfeito, fez uma mulher e fez um homem. Nem entre um casal, irmão, homem e mulher, pode ser feito esses atos de sodomia, porque isso é demoníaco. Essa cidade, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por causa dessas práticas pecaminosas. Prática, irmão, que a Bíblia diz que os anjos foram lá, 2 anjos do Senhor. Eles queriam, você acredita? Irmão, o tanto que o negócio é sério. Eles queriam atentar contra os anjos de Deus. Você acredita um negócio desse, irmão? Luiz,
Eles queriam encostar nos anjos, eles queriam ter contato sexual, o tanto que eles eram movidos de paixões vil, de sentimentos maléficos. Era para eles comum, pessoas que vinham de outra cidade, estar naquele lugar. Irmão, você imagina o que era aquela cidade? Ela era tão pecaminosa que subiu diante do Senhor o pecado de Sodoma e Gomorra, e o próprio Deus enviou os seus anjos para destruir. Eu quero que nós, irmão, nesta noite, prestamos bastante atenção, o tanto que Deus é zeloso, irmão, pela sua criação. Eu paro e penso, irmão, nessas coisas como servo do Senhor. Deus tem que destruir uma cidade inteira. A Bíblia diz que Soló, suas 2 filhas e a sua esposa saiu da cidade. Só 4 pessoas, apesar que uma morreu logo, rebelde também, ficou só 3, mas morreu. Mas 4 pessoas saíram da cidade. Ela até chegou na cidade, Zoar, né? E ela olhou para trás e perdeu a bênção e morreu, né? Como a estátua de Sal, nós conhecemos a história. Mas não quero falar de Ló. Eu quero falar, irmão, do ato que esse povo fazia. O ato que é uma coisa abominável. Até os anjos ali foi tentado por aquelas pessoas, possuído por forças espiritual. Não é normal, irmão. Eu conheci um testemunho de um pastor que ele falou que ficou 35 anos no homossexualismo, porque desde criança ele foi seduzido e entrou esse espírito maléfico na vida dele. E ele falou que só saiu dele o dia que ele quis. O dia que ele entrou numa igreja evangélica, levantou a mão para Jesus, decidido que não queria estar mais naquele ato. Irmão, eu tenho visto, não é que me contaram não, eu converso com alguns irmãos espirituais que eu gosto, mas eu tenho visto essa questão do alcoolismo, da prostituição e da droga, é os demônios mais fortes que tem, irmão, para destruir o ser humano. É igual o urubu na carniça, ele quer morrer em cima e não quer perder aquela alma, porque supostamente quando demônios, legiões tomam conta de um ser humano, ele acha que já está ganho, né? Aquela pessoa ali vai para o abismo. Então, meus irmãos, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa desse ato. Pastor, tem mais passagem bíblica que relata alguma coisa? Tem. Vamos navegar na palavra, né? Porque por ela, irmão, nós conhecemos, né? Aleluia, tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Vamos abrir. Eu gosto muito desse texto. Para mim, esse texto é um dos textos que eu acho mais importante quando se fala desses assuntos, né, irmão? De sodomia, né, de homossexualismo. E eu aprendi há muito tempo, lógico, tem uns 20 anos. Um dia eu estava conversando à noite com um irmão, né, 99, 2000 por aí, conversando com um irmão, eu não conhecia até então, ou poderia ter lido, mas não tinha dado ênfase, não tinha dado atenção para esse texto bíblico, lá em 1 Romanos, capítulo 1, do versículo 26 em diante, vai falar assim, ó: está cheios de toda injustiça, fornicação, maldade. Não. 26. Por esta causa Deus entregou as afeição vil, porque até as mulheres mudaram o uso natural, que é o contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em suas luxúrias uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. E como eles não importam em reter de Deus o seu conhecimento, olha aqui, irmão, tanto que é sério, as pessoas que mexem com essas coisas. Versículo 28. E como eles não importam em reter Deus em seu conhecimento, quer dizer, não se importa com as coisas de Deus de maneira nenhuma, Deus os entregou uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convém. Olha o que eles têm, irmão. Isso aqui que eu assustei quando eu li esse texto.
Olha o que essas pessoas, preste atenção, irmão, quando alguém vier com gracinha, querendo dizer que isso é uma coisa natural, é uma escolha, alguns dizem que é uma doença, outros dizem que é uma força maléfica, nós conhecemos, lógico, que não é natural, isso é uma força espiritual, irmão. Você vai falar isso para eles, olha o que está no coração dessas pessoas, no versículo 29, eles estão cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, de assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, olha o que estão dentro deles, meus irmãos, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacável, sem piedade. É coisa demais, né, irmãos? Como aceitar, irmão? Isso é normal? Um ser humano ter tudo isso dentro de si? Irmão, que coisa monstruosa, né? É uma coisa monstruosa, irmãos. Isso não é normal. Essas pessoas, irmão, que agem com atos femininos, mulher com mulher e homem com homem, irmão, não é normal, irmãos. Deus não deixou assim. A doutrina de Cristo, Deus fez macho, fez fêmea, fez um homem, fez uma mulher. A doutrina de Cristo, irmão, é essa, é nós seguir os parâmetros que Jesus, que Deus, o Criador, que o Espírito Santo nos ensina através da Bíblia Sagrada. Eles querem empurrar de garganta abaixo da sociedade, nas escolas, ensinando os nossos filhos pequenos, nossos netos, estão querendo fazer banheiros para eles decidir, e estão querendo criar leis, essas coisas, irmão, são tudo atos diabólicos e forças espirituais. Estamos lidando aqui, irmão, com forças espirituais. Pessoas começam com esses atos até entre casais, homem e mulher. Eu já vi crente falar: entre o meu quarto e a minha esposa vale tudo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Se um homem, principalmente um cristão, uma mulher que conhece as coisas de Deus, começar desses pensamentos, esses desejos, eu quero te dizer, você está possuído pela força, né, dessas coisas de sodomia, esses demônios da pombagira, esses demônios satânicos que estão entrando no meio da família, estão destruindo. Tem pastores que ensinam que entre o casal vale tudo, o sangue de Jesus tem poder, entre o casal não pode ter nada dessas coisas, porque isso é sodomia, isso é ato de homossexuais e de lésbicas, coisas que não agradam a Deus. Isso não foi feito para você, igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se a sua esposa, o seu esposo, uma hora pensar um negócio desse, você pode levantar a mão que ele vai cair endemoniado. Isso é ato diabólico. Isso é ato satânico. Não pode. A pessoa quer ser contente com, o seu casal natural. Porque quando a pessoa passa, mesmo sendo homem e mulher, a usar, o segundo orifício, não vamos ficar falando nome para não ficar coisa obscena, é uma coisa maléfica, é uma coisa diabólica. Nunca, minha irmã, nunca, meu irmão, você queira estar com esse sentimento dentro de você, porque quando você tiver isso dentro de você, você está sendo possuído pelo espírito maligno. Irmão, isso é coisa séria. Eu sei que muitas pessoas não querem falar sobre isso, mas isso é doutrina, irmão. Isso é ensinamento. A igreja não pode cair nesses sentimentos, irmão, maquiavélicos, esses sentimentos perversos. Eu sei que o inimigo joga seta. Como eu sei, sou casado, né, irmão? Eu tenho 25 anos, faço agora em setembro, dia 18 de setembro, 25 anos de casado. As igrejas mundanas não ensinam isso não, irmão. Nunca você vai ouvir isso na igreja mundana. Nunca. Pode ir milhares, eu nunca ouvi. Já passei muitas delas.
Então você está sendo privilegiado de ouvir uma palavra verdadeira. Não é minha não, irmão, é da Bíblia. Vale lembrar que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas diabólicas, práticas contra a Bíblia. Então toda a prática, ei, preste atenção, você que me ouve, toda prática fora da palavra de Deus é demoníaca, é força espiritual da maldade, são forças maléficas que têm seduzido muitos corações. E se nós não vigiar, seduzirá o nosso também, porque é uma força espiritual, irmão. Como que nós vamos vencer, pastor, quando vier contra o casal? Oração, jejum, vigilância, irmão. Tem casais, eu já ouvi, irmão, que fala assim: vale o casal, ver algum vídeo, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Isso é obra do diabo. Se tem algum crente que me ouve, se você já fez, não faça essas coisas. Você está convidando a terceira pessoa para estar no seu relacionamento, e você não vai querer ela lá, porque é o próprio diabo. Eu passei uma experiência espiritual, eu não vou relatar porque estamos ao vivo. Eu vi o ambiente onde eu estava, irmão, congelar. Tudo que você faz errado, irmão, na hora, a gente quando conhece a palavra, eu na hora percebi, o mundo espiritual parou. Falei, as legiões estão tudo aqui. Na hora, na minha mente veio. Isso tem muitos anos. Isso aconteceu comigo, um ato em cima do que nós estamos falando nesta noite. Na hora, eu percebi que era demônios, irmão. Satanás não brinca. Ele quer destruir a família com essas coisas, irmãos. Não vamos aceitar, meus irmãos, essas coisas entre os nossos parentes, amigos, vizinhos. Eu sei que a sociedade diz que isso é o que? Homofobia, não sei o que tem fobia das quantas. Não, irmão, isso é severo com isso é falta de brilho na cara, isso é falta de Deus estar no seu coração, minha irmã, meu irmão, porque se Deus não está, é Satanás, e se Satanás está lá, vale tudo. No mundo aí fora, vale tudo. Eu estou com um pessoal que eu conheço aqui, lá onde que eu tenho comércio, começaram brincando, conhecedores, os dois casais conhecedores das coisas de Deus, trocaram. Agora o diabo fez o que ele queria, separar os quatro e juntou os dois que se gostaram, e um está ameaçando de matar o outro. Isso é o que o diabo faz, e vai fazer, porque eu conheço um rapaz lá, ele já foi de rua drogado, ele é um rapaz perigoso, e ele vai fazer besteira, porque é isso que o diabo faz, irmão. Causa prazer naquele momento, alegra as suas carnes, inflama ali, irmão. Que coisa horrível. Troca de casais, isso é coisa do inferno, irmão. Isso não é coisa que, não é nem de se falar. A gente tem que falar porque tem que falar, mas dá até nojo de falar. Sangue de Jesus tem poder. Você está vendo, irmão, que a sodomia, aonde está parando hoje em dia, os casais, irmão, isso é coisa terrível. Esses atos, irmão, demoníaco, vem se arrastando, desde sempre que existe ser humano na terra. Os homens deixou o inimigo entrar no meio da família, irmão. Vamos vigiar, irmão. O inimigo, ele destrói muitos casais dessa forma, viu? Então esse ato, irmão, que teve ali, começou em Sodoma e Gomorra, um ato de destruição em massa. Vocês viram que a própria palavra diz o que os corações dessas pessoas têm. É a Bíblia que está dizendo, irmão. Quando eu li isso aqui a primeira vez, que um irmão me apresentou, irmão, ele me abriu a minha venda. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, tem isso na Bíblia. Você viu que a palavra de Deus fala? É coisa muito séria, irmão. Levítico capítulo 18, versículo 22, o que Deus fala? Pode ler. Deus no Antigo Testamento, glória a Deus, o que ele falou para o seu povo de Israel? Glória a Deus, aleluia. Levítico capítulo 18, glória a Deus, aleluia, versículo 22. Com o homem não te deitará como se fosse uma mulher. A abominação é. Glória a Deus. Glória a Deus.
É coisa abominável. Levítico 18, irmão. É coisa abominável. O homem que deita homem com homem, mulher, é coisa abominável. É abominação, irmão. Isso é coisa que Deus vomita, que Deus não aceita. Aqui no setor sul, em cima da ponte, abriram uma igreja lá. Deve ter um ano por aí. Eclésia. É esse, irmão Valdemir? Eclésia, o nome da igreja lá? Ah, não sabe não. É Eclésia, irmão. Eu não sei se é Eclésia ou Eclésia, mas eu acho que é Eclésia com 2K. Eu estava estudando o que significa esse nome. Significa Assembleia. Vocês acreditam? Eles colocou a Igreja Evangélica Eclésia. É uma assembleia deles lá, né? Dos Exu, das pombagiras, dos demônios, tudo do inferno. Lá é lugar onde eles, né, são homossexuais e estão lá, né, fazendo a vontade de Satanás, com certeza, né, que de Deus não é, porque eu estou pregando o que a Bíblia está dizendo, que isso é coisa abominável. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Se alguém me escuta que estiver me criticando, a Bíblia diz que isso é coisa abominável, a Bíblia diz que isso é coisa detestável. Para nós fechar com chave de ouro, porque a Bíblia é recheada, né, de tudo que vem nos ensinar. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios aí, né? Está do lado aí, vamos abrir lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, o que fala aí? Eu vou ler, amém? 6, 9. Olha o que a Bíblia fala. 6, 9, 1 Coríntios fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmo com o sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. Está entendendo? Não tem jeito, irmão. É a Bíblia que está falando, né? Como que pode? Deus só quer o nosso coração. Mas a Bíblia fala que o coração é cheio de toda maldade, imundícia, de pecado. Como que Deus quer o coração? Deus conhece o homem pelo coração, mas não salva pelo coração. Está enganado. O coração do homem é cheio de imundícia, irmão. O coração do homem é cheio de ódio, é cheio de coisas maquiavélicas. Como que Deus vai te salvar o homem pelo coração? Ele conhece, porque ele diz que esquadrinha um coração, mas não salva não, porque o nosso coração só tem o que não presta. Eu estou falando besteira, igreja? O coração do homem é cheio de toda maldade, fornicação, prostituição. A Bíblia que diz. Então, irmão, nós temos que entender que essas coisas não agradam o Criador, e se ela não agrada o Criador, ela não pode agradar o crente genuíno, o crente verdadeiro, pastor. Não pode falar esse negócio que é as leis, irmão. Se nós for ficar sendo amordaçado, calado pelas leis, quem irá falar a verdade? Se você a conhece e vai se calar, como, irmão? Nós temos que falar a verdade. Vamos amar o nosso próximo. Você sabia que quando você fala a verdade para alguém, você está praticando o segundo mandamento que Deus, que é amar o próximo como a si mesmo? Você está praticando ele, irmão. Você está amando a alma. Às vezes você vai ser jogado numa cadeia, às vezes vão te dar um tiro, vão te matar. Não se preocupa não. O seu Criador é responsável por você. Porque ele fala: ide por todo mundo. Você está indo e está pregando, morreu pregando. Eu tenho prazer na sua morte. Vem que eu já estava com vontade de ver o meu filho, a minha serva. Amém, meus irmãos? Temos que crer no Senhor, né? Por isso que o homem e a mulher de Deus tem que ter segurança. Não, eu estou aqui, Senhor, para pregar a tua palavra, não a minha, não a da igreja, não, a tua palavra é a verdade, e ela vai libertar as vidas. Tem igrejas, irmão, que tem essas pessoas lá, e eles não têm coragem de falar esse negócio. Não tem. Não, irmão, vai magoar as pessoas. Então você quer tratar Satanás com flores, né?
Que jeito você quer tratar o diabo, irmão? É com a verdade. Ele é o pai da mentira, ele é enganador. Essas pessoas estão sendo seduzidas por forças, irmão. Não brinque, presta atenção, irmão. Eu tive no mundo, eu sei do que eu estou falando. Eu tive no mundo, irmão. Satanás tem uma força terrível na vida dessas pessoas. É terrível, irmão. Porque eu não sei, mas é uma legalidade muito grande. É uma forma de uma prisão muito resistente. Se a pessoa não chorar, se a pessoa não quiser, irmão, ele não sai desse ato. E Deus abomina, irmão. Nós temos que trazer. Para o mundo está sendo natural, né? Não, você tem que aceitar, a igreja não pode falar, né? Como eu falei, alguns tratam até como doença. Não é doença, irmão. Isso não é doença. Se fosse doença, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Não é doença. Isso é coisa espiritual. E essas pessoas que você conhece e que eu conheço, irmão, você tem que ensinar essa verdade que nesta noite o Senhor nos mostra na sua palavra. Você tem que falar para elas: ó, você não vai herdar o reino do céu, porque esse ato é abominável, detestável. E é ato até de morte se a pessoa, irmão, não tomar cuidado. São atos que Deus, irmão, como que Deus vai olhar num lar, duas mulheres lá, dois homens fazendo essa porcaria, essa nojeira? Como, irmão? Agora Deus tem prazer de ver o seu casal. Ele sai naquele momento, no casal ali, no seu momento íntimo, de coisa santa. Isso é coisa de Deus. Coisa linda, né, irmão? Agora, essas coisas, Deus fez o homem e a mulher, Satanás faz essas opções, para quê, irmão? Para denegrir as coisas de Deus, para ferir a Deus, para desacatar a Deus, porque Deus ele não pode nem chegar perto, que ele é destruído pelo poder de Deus, que ele não é nada. Então ele vai pegar nós, somos os pequeninos vermezinhos e chibata, se nós não vigiar. Coloca no coração do ser humano esses desejos. Você viu, irmão? Vocês viram aí a maldade do ser humano? Está aí nas informações de rádio, tudo aí no mundo aí. O pai que matou as duas filhas por causa que a mulher traiu ele. Você viu que coisa? Você está pensando que Satanás está brincando, irmão? Satanás está brincando, não. Um pai ter coragem de matar suas duas filhas de faca e pôr fogo, irmão, isso é coisa de quem, irmão? Não, a pessoa estava depressiva. Não, irmão, é legiões de demônio. E ele vai morrer, pode ter certeza. Ele não escapa, não. Você acha que o diabo que fez ele fazer aquilo vai deixar ele escapar? Logo ele está com a cordinha no pescoço, vai morrer, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele deu uma brecha muito grande, irmão. Então, ele tentou se matar, mas ele estava preso. Ele é crente. Ele estava num jejum judeu. Ele era daquele povo de célula. Sangue de Jesus. Era uma pessoa boa, ele era uma pessoa boa. Tá vendo, irmão? Tá vendo o que é Satanás? Vamos brincar não, irmão. Vamos bater o diabo com a palavra de Deus, vamos vigiar, porque ele não brinca, ele bate doído. Muitos crentes têm brincado. Eu conheci jovens homossexuais com aparência. Eu conheci, não me contaram não, irmão. Aqui nessa igreja, quando era uma Assembleia de Deus, aqui tinha jovens com características de homossexuais e hoje estão na rua, trocaram os seus corpos como mulher. Eu conheço. E não era combatido. Se fosse hoje, estava, irmão, não, né? Falar a verdade, né? Irmão. Jovens bonitos. Tinha um jovem aqui, bonito. Hoje está lá servindo o diabo. Não brinque com Satanás. Como a irmã falou, né? Aquele rapaz que matou lá as duas filhas. Que coisa é aquilo, irmão? Para Deus destruir aquela cidade, irmão, foi muito tempo de pecado. Com certeza Deus dá muita chance, né, irmão? Olha que amor é esse, né? Mas as pessoas não valorizam, né? Mas tais são cheios de muitas maldades. Vamos ficar de pé, irmãos? Misericórdia, só o sangue de Jesus, irmão. Você viu o tanto de coisa que eles têm no coração? Se a Bíblia diz, irmão, é porque tem. Deus conhece o coração do homem, né?
Coração enganoso, coração mau, né? Um homem é mau desde a sua meninice, né, irmãos? Vamos orar. Mas eu e você, como igreja, nós temos que orar por essas vidas. Através da tua oração, minha irmã, meu irmão. Esse rapaz que ouviu o testemunho dele, que ele ficou 35 anos, foi 38, no homossexualismo, o pai dele era da Deus e amor, o pai dele morreu falando para todos: vocês veem meu filho, vestido de mulher e tudo, vai ser um pastor um dia e vai pregar. Morreu profetizando isso, né, irmãos? O poder da sua palavra, igreja, tem, né? É o devastador no inferno. Ajuda que essa vida ser quebrada dos grilhões e as cadeias, faz Satanás perder. Irmão, eu tenho um parente nesse ato, né? Filho do meu irmão. Não é fácil, né? Não é fácil, irmão. É coisa terrível. O diabo vai cercando, sempre no familiar, na família aparece. Nessa geração, irmão, vai aparecer tanta coisa. Sangue de Jesus, né? Nós temos que criticar? Não, irmão. É o que está dentro dele que nós temos que destruir através da oração, né? Através do nosso clamor, e mostrar para eles na palavra que isso não agrada o Criador. Nós temos que amar essas vidas, porque a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina o nosso pecado, mas ama o pecador, né, irmãos? Nós temos que orar, porque tem crente que chega, né, e faz aqui: não, irmão, não faça isso não. Nós temos que ter amor pelas almas, né? Não vamos fazer as almas correr de Jesus, não, vamos trazer elas perto de Jesus. E através da tua sabedoria, o teu amor, irmão, nós demonstrando o amor por essas vidas, eles vêm para a igreja, eles começam a te ouvir, né? Às vezes nunca tinha parado para ouvir ninguém, às vezes são rebeldes, que a maioria deles são sim, são tudo que a Bíblia acabou de falar lá em Romanos capítulo 1. Mas se nós tratar com amor, irmão, como Jesus te tratou a você e a eu, quando nós estávamos no mundo, né, prostituindo, mentindo, roubando, que é a mesma coisa, são os mesmos demônios da bebida, da droga, são tudo demônios da classe das pombagiras, dos infernos, é tudo a mesma coisa, irmão. Mas se nós orar, irmão, será quebrado o jugo, despedaçado, amém? Através da tua unção, esse jugo de Satanás será despedaçado, porque você vai orar por essa vida, e o diabo, irmão, vai ter que sair, pelo nome de Jesus, amém? Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra, por aquilo que você ouviu nesta noite. Jesus vai te capacitar para você levar a outras vidas, né? Essa palavra, mostrando na Bíblia que são coisas detestáveis, são coisas que Deus abomina, mas você vai tratar essas pessoas com amor, assim como Cristo trata a mim e a você, amém? Senhor, te damos graça, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor. Aqui a tua palavra foi mencionada, Senhor. Não estamos, meu Pai amado, julgando ninguém, porque quem nos julga é a tua palavra, quem nos julga é a tua verdade, Senhor. Vai te encontrar essas pessoas que estão nesses atos, meu Pai. Nós sabemos que o inimigo tem uma força poderosa sobre essas vidas, mas o teu sangue, Senhor, Jesus, o teu sangue tem poder. Visita estas vidas agora, Pai. Nossos parentes, nossos familiares que estão nesses atos pecaminosos, ó Pai. Muitos já estão até casando, estão tendo matrimônios, meu Pai, entre pessoas do mesmo sexo. Meu Deus, coisas que nós nunca pensaria que nós iríamos ver. Estamos aqui nesta época, Senhor. Ajuda esta vida, liberta esta vida, meu Pai amado. O familiar do meu irmão, da minha irmã, o seu parente, pelo sangue de Jesus vai ser liberto, pelo nome de Jesus Cristo. Esse jugo diabólico vai ser quebrado, meu Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá sabedoria para ganhar estas vidas. Nós sabemos que essa força demoníaca, ela é terrível, mas há poder no teu sangue, Senhor. Há poder no teu sangue, há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. O sangue de Jesus quebra toda a força do inimigo, meu Pai, dessas vidas que estão nesses atos, meu Pai amado, de homossexualidade,
sexualismo, lesbianismo, da prostituição, Senhor, quebra nesta noite, meu Pai, pela unção da igreja, pela oração da igreja, quebra agora, sai todo mal, toda a horte do inimigo, sai pelo nome de Jesus, sai pela oração, sai pelo jejum, sai pela consagração, sai pela santidade da palavra, em nome de Jesus, Senhor. Visita esta região universitária. Olha quantas vidas, meu Pai, sendo destruídas pelo tóxico, pela bebida. Olha quantas vidas, meu Pai, na idolatria, na feitiçaria. Senhor, visita esta região universitária. Salva essas famílias, meu Pai, que estão sendo iludidas pelo inimigo. Senhor, em nome de Jesus, vai libertando essa vizinhança da igreja, vai sarando, vai transformando, vai dando uma chance para essas pessoas, vai mudando o coração e a mente delas agora, em nome de Jesus agora. Toda obra do diabo contra o nosso lar, contra a nossa casa, em nome de Jesus agora. Toda a resistência do maligno contra nossos filhos, nossas esposas, nossos netos, genro, nora, todos os familiares, pai, mãe, parente, longe e perto agora, pelo nome de Jesus agora, vai ser quebrado o jugo, pelo sangue de Jesus, todo mal contra nós, a nossa família, a obra do Senhor agora, todo mal em nome de Jesus, sai do nosso meio, em nome de Jesus, aleluia. Pode engrandecer o Senhor, Ele merece, amém, meus irmãos? Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele faz além do que pedimos e imaginamos, aquilo que nós pensamos, o Senhor faz muito mais. Você que trouxe